E é o que o Michel Temer fala agora no vídeo dele. E essa, para mim, foi a parte mais importante do vídeo do Michel. Foi o seguinte: um período sombrio, confuso, usou todos os adjetivos soturnos, mostrando o desespero no qual eles estão. E eu posso dizer que agora está todo mundo em pânico. Olha, ontem à noite, eu estava entrando na academia e entrei no UOL, porque, ok, eu tenho um pouco de vício de ver o UOL sofrendo e queimando. Eu quis ver o que era, o que dizia a capa do UOL. E eu tirei um print. Vejam o print da capa do UOL de ontem. Todas as matérias do UOL, que é um dos portais mais lidos do Brasil e certamente o mais lido pela esquerda, eram sobre as tarifas, os Estados Unidos. E vejam, Estados Unidos mantém silêncio e o governo Lula teme o início do tarifaço em agosto. Brasil propõe suspender as tarifas a setores sensíveis e pede adiamento da taxação. Lula liga para presidente do México em momento de incerteza, abre aspas, após tarifaço. Eduardo Bolsonaro e Figueiredo atuam contra senadores que buscam acordo nos Estados Unidos. Querem taxar o seu Pix, diz Tabata Amaral. Jacques Wagner, não nos interessa a briga com os Estados Unidos. Ah, que delícia. O desespero, as informações desencontradas, cada um falando uma coisa. A prova disso é que um gênio do Poder 360, mal interpretando uma matéria no Globo, disse o seguinte: é considerada quase zero a chance de o governo dos Estados Unidos aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e outros integrantes do STF. O secretário de Estado dos Estados Unidos falou que é muito provável que as sanções sejam aplicadas. Que eu acho que tem uma certa credibilidade, digo a vocês que as sanções têm 99% de chance de serem aplicadas contra o Alexandre de Moraes. Mas aí vem um jornalista do Poder 360, ou Thomas Trautmann, que foi lá, ministro do Lula, dizendo não vai acontecer. O outro fala que há um impasse jurídico, uma informação completamente desatualizada. Não houve um impasse jurídico, eu digo para vocês até o que houve, eu falei isso para a imprensa, pelo menos a parte que eu soube, eu não sei absolutamente tudo o que acontece, e eu sou muito honesto. Numa das reuniões, lá atrás, em maio, quando havia uma minuta pronta, antes de chegar para o Trump, em maio, o Departamento do Tesouro fez alguns comentários de coisas que não estavam de acordo com as normas internas que eles fazem, que não tem nada a ver com a menina do mal me perguntando, isso é porque eles disseram que não há base para o Alexandre ser sancionado pela Lei Magnitsky. Meu Deus, o Departamento do Tesouro não faz esse tipo de análise, o Departamento do Tesouro vê só se está no conforme com as normas do OFAC. Pediram para fazer algumas mudanças, as mudanças foram feitas e foram superadas e a vida seguiu. Só que uma fonte, provavelmente alguém que foi demitido, houve uma leva de muita gente demitida há 2 semanas atrás do Departamento de Estado, resolveu dar essa informação para um jornalista do Washington Post, que como não conseguiu confirmação de nenhum outro lado, seguiu, publicou ela, e aí agora todos os jornalistas da imprensa estão dizendo que, meu Deus, as sanções não acontecerão. A gente tem que guardar o print. Eu peço até Bruno, João, Surrelli, guardem este print, porque eu gosto. Eu sou sacana, eu sou carioca, pô. Então eu gosto de rir. Eu gosto de rir da cara das pessoas. E eu vou fazer questão de rir de Thomas Trautmann, Poder 360 e todos os outros que tocaram esse assunto. Justiça já feita, tá? Foi até o Globo, o coluna da Malu Gaspar, que publicou primeiro sobre isso, mas eles publicaram a notícia até de forma correta. Eles me ligaram, verificaram os fatos e publicaram de forma correta. Depois é que o resto da imprensa saiu correndo insanamente, publicando só a parte que eles queriam. Então tem um monte de gente falando besteira, ouvindo o galo cantar e não sabe aonde. Né? Aí vem uma reportagem quase que breaking news de que o Haddad procurou o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, para tentar negociar as tarifas. Sendo que essa é uma reportagem de 3 meses atrás, está sendo requentada agora. Ou seja, os caras estão completamente perdidos. Vejam. Ok, peraí. Agora é um momento sério. Tirem as crianças da sala. Coloquem a sua roupa, seu traje. Eu vou comprar um traje da Hazmat, aquele que você usa em usina nuclear, quando você vai fazer uma operação numa usina nuclear Chernobyl. E eu digo isso porque eu vou abrir agora uma notícia do Diário do Cu do Mundo, que é inacreditável. Vejam. A BIM suspeita de ação da CIA contra o Brasil. Meus amigos, parem, cara. A CIA, cara, a BIM não sabe nem o que está acontecendo no Brasil. A BIM tem que pedir socorro para as Forças Armadas mandarem alguém que entenda alguma coisa sobre inteligência. Os caras estão achando que é a CIA. Velho, não sei o que dizer para vocês. Eu sei que tá todo mundo tão perdido que as autoridades também não sabem o que fazer.
Hoje mesmo, em um evento em Minas Gerais, o Lula disse que o Trump não quer conversa. E que se ele tivesse trucando, ele ia tomar um 6, porque o Lula é um bom de truco. Cara, eu vou dizer, uma parte das coisas que eu faço é que eu pego essas principais notícias e tenho que traduzir e mandar para os gringos. Essa eu pedi para uma pessoa que às vezes ajuda a gente, que não gosta de ser identificada, para ela traduzir. Mas eu falei, cara, porra, boa sorte traduzindo esse troço, cara. Como é que eu vou explicar para o gringo, que não existe truco aqui nos Estados Unidos, que o Lula é bom de truco, que se o Trump estiver trucando, o Lula vai o Lula ele vai tomar um 6 porque o Lula é bom de truco. Eu não tenho como traduzir essas coisas, eu não tenho como realizar esse trabalho. Eu peço que vocês entendam isso. Para efeito de curiosidade, a gente teve que traduzir para poker. E isso está muito bom, porque assim, os caras estão que nem barata tonta. Lembra das fases do luto? Eu falo sempre que a primeira fase é a negação. Lembra disso? A gente está saindo da fase da negação. Agora a gente está entrando na fase da barganha. E talvez até da depressão. Talvez até no modo da depressão. Eu disse aqui, ó. Negação, já passamos pela negação. Raiva, houve um momento de raiva muito grande, já passamos, superamos. Agora estamos no terceiro momento da barganha, rumo à depressão, para então chegarmos à aceitação. Eu gozo, com duplo sentido, por favor, particularmente, me regozijo quando vejo que um dos setores que já percebeu que o negócio é muito sério e pode ficar pior foi o setor do hortifruti. Eu não estou me referindo aos produtores do suco de laranja, que também vão ser muito afetados pelas tarifas, mas de outra fruta, também muito popular no Brasil. Eu estou me referindo à melancia. Porque ontem o Caio Junqueira noticiou a seguinte notícia, né? Noticiou o seguinte fato na CNN. Forças Armadas reforçam a aliança com os Estados Unidos anti-assédio de Rússia e China. E o que acontece é que as Forças Armadas buscaram, em contato com as autoridades militares americanas, sinais de que a tensão crescente entre o Brasil e os Estados Unidos não atrapalharia as relações históricas entre as Forças Armadas dos dois países e, acima de tudo, as parcerias, os negócios já planejados. E esse é um ponto muito interessante e para o qual poucas pessoas têm prestado atenção. Vejam só, o Exército já tem encomendado 12 helicópteros Black Hawk, avaliados em 451 milhões de dólares, 222 mísseis Javelin, que são aquele míssil legal que a gente joga nos jogos anti-tanque e anti-helicóptero também, 74 milhões de dólares. Nós temos, então, que a compra de equipamentos americanos já encomendados parte do Brasil gira em torno de 525 milhões de dólares. O que representa, para vocês saberem, menos de 1% do Foreign Military Sales, que é o programa do governo dos Estados Unidos para a venda de equipamentos de defesa para países aliados. Então, essa encomenda para os Estados Unidos é meio que peanuts, como a gente diz aqui. É troco de pinga. Não representa nem 1% do que eles vendem anualmente em termos de equipamentos, que são 55 bilhões de dólares. Mas para o Brasil, ela representa simplesmente quase que totalmente a capacidade de incremento de defesa e resposta militar. Então, um setor que pode ser, sim, grandemente afetado pelas sanções americanas é o setor militar. E não para por aí. As repercussões vão além do cenário nacional, porque em junho desse ano, a Colômbia anunciou que estava negociando a compra de caças de Gripen com uma participação da Embraer, que faria a montagem na fábrica deles no interior de São Paulo. O problema, no entanto, é que 30% dos componentes do Gripen são... Adivinha de onde vem? A China? Não. Vem dos Estados Unidos. Então, se os americanos não permitirem a venda desses componentes, ou taxarem em 50%, as Forças Armadas podem dizer adeus à montagem do Gripen, tanto para uso no Brasil, quanto para venda nos outros países. Na reportagem do Caio Junqueira, ele inclusive reporta que os americanos têm dado sinais de que nada disso será afetado. Mas eu quero fazer um spoiler para vocês. É a Casa Branca que decide esse tipo de coisa. E se o Trump decidir que serão afetados, não passe de mágica, serão afetados. Então vocês, das Forças Armadas, vocês estão confiantes, estão tranquilos até agora? Continuem assim por pouco tempo. Que o militar do Pentágono tiver falado para vocês, pouco importa se o Trump decidir que vai aplicar sanções às transações militares com o Brasil também. E como eu já disse aqui, todas as cartas estão na mesa da Casa Branca e nenhuma delas foi considerada medida desconsiderada, né? Nenhuma delas foi medida desconsiderada. Eu faço aqui um retrospecto que me traz uma certa satisfação,
que já trouxe aqui várias vezes as reportagens de que uma das razões para a inação dos melancias brasileiros foi que eles disseram, e isso é público, e o próprio ministro Barroso já falou sobre isso, que era o medo dos militares de que os americanos cessassem cooperações militares contra o Brasil. Caso o trabalho do Alexandre de Moraes fosse questionado, Joe Biden poderia cessar e aplicar sanções à área militar do Brasil. Quer dizer, entre a desonra e a guerra, vocês escolheram a desonra. Mas quem sabe terão a guerra. Que eu vou fazer questão de muito em breve tirar uma fotinho na porta do Pentágono para vocês verem a próxima direção na qual eu vou continuar trabalhando até que o regime ceda. General Tomás, vai para casa. Tá bom para você. Eu te chamo quando eu for ministro da Defesa em 2027 de novo para ajudança de ordem. Eu tenho esse combinado contigo. Vai para casa. Vai botar um pijama.